Primeiro mistério, a Anunciação. Não te esqueças, meu amigo, de que somos crianças. A Senhora do doce nome Maria está recolhida em oração. Tu és, naquela casa, o que quiseres ser, um amigo, um criado, um curioso, um vizinho. E eu, por agora, não me atrevo a ser nada. Escondo-me atrás de ti e, pasmado, contemplo a cena. O arcanjo comunica a sua mensagem. Quomodo fiat istud, quoniam virum non cognosco. Como se fará isso, se não conheço o varão? A voz de nossa mãe traz à memória, à minha memória, por contraste, todas as impurezas dos homens, as minhas também. E como odeio, então, essas baixas misérias da terra? Que propósitos! Fiat mihi secundum verbum tuum. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ao encanto dessas palavras virginais, o Verbo se fez carne. Vai terminar a primeira dezena. Ainda tenho tempo de dizer ao meu Deus, antes que nenhum mortal: Jesus, eu te amo. Segundo mistério gozoso, a visitação de Nossa Senhora. Agora, meu pequeno amigo, espero que já saibas mexer-te. Acompanha alegremente José e Santa Maria, e escutarás tradições da casa de Davi. Ouvirás falar de Isabel e de Zacarias, enternecer-te-ás com o amor puríssimo de José, e baterá fortemente no teu coração cada vez que pronunciarem o nome do menino que nascerá em Belém. Caminhamos apressadamente em direção às montanhas, até uma aldeia da tribo de Judá, e chegamos. É a casa onde vai nascer João Batista. Isabel aclama agradecida, a mãe do seu Redentor. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. A que devo tamanho bem, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? O Batista, ainda por nascer, estremece. A humildade de Maria derrama-se no Magnificat. E tu e eu, que éramos uns soberbos, prometemos ser humildes. Terceiro mistério gozoso, o nascimento de Jesus. Foi promulgado um edito de César Augusto que manda recensear toda a gente. Para isso, cada qual tem de ir à terra dos seus antepassados. Como José é da casa e da família de Davi, vai com a Virgem Maria de Nazaré à cidade chamada Belém, na Judéia. E em Belém nasce o nosso Deus, Jesus Cristo. Não há lugar na pousada, no estábulo, e sua mãe envolve-o em panos e reclina-o no presépio. Frio, pobreza, sou um escravozinho de José. E que bom é José! Trata-me como um pai a seu filho. Até me perdoa se tomo o menino em meus braços e fico horas e horas dizendo-lhe coisas doces e ardentes. E beija-o tu, e o embalo, e canto para ele, e lhe chamo rei, amor, meu Deus, meu único, meu tudo. Que lindo é o menino, e que curta a dezena. Quarto mistério gozoso, a purificação de Nossa Senhora. Completado o tempo da purificação da mãe, segundo a lei de Moisés, é preciso ir com o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. E desta vez serás tu, meu amigo, quem leve a gaiola das rolas. Está vendo? Ela, a Imaculada, submete-se à lei como se estivesse imunda. Aprenderás com esse exemplo, menino bobo, a cumprir a santa lei de Deus, apesar de todos os sacrifícios pessoais? Purificação. Tu e eu, sim, é que precisamos de purificação, expiação
e acima da expiação, o amor que seja cautério, que abrase a imundície da nossa alma, e fogo que incendeie com chamas divinas a miséria do nosso coração. Um homem justo e temente a Deus, que conduzido pelo Espírito Santo viera ao templo, tinha-lhe sido revelado que não morreria antes de ver o Cristo. Toma o Messias em seus braços e diz-lhe: Agora, Senhor, agora já podes levar em paz deste mundo o teu servo, conforme a tua promessa, porque meus olhos viram o Salvador. Quinto mistério gozoso, o menino perdido e achado no templo. Onde está Jesus? Senhora, o menino onde está? Maria chora, bem que corremos tu e eu, de grupo em grupo, de caravana em caravana. Não ouviram. José, depois de fazer esforços inúteis para não chorar, chora também. E tu e eu. Eu, como sou um criadinho tosco, choro sem parar e clamo ao céu e à terra, pelas vezes em que o perdi por minha culpa e não clamei. Jesus, que eu nunca mais te perca. E então a desgraça e a dor nos unem, como nos uniu o pecado, e saem de todo o nosso ser gemidos de profunda contrição e frases ardentes, que a pena não pode, não deve registrar. E ao nos consolarmos com a alegria de encontrar Jesus, 3 dias de ausência, disputando com os mestres de Israel, ficará bem gravada na tua alma e na minha a obrigação de deixarmos os da nossa casa para servir o Pai Celestial. Primeiro mistério luminoso, o batismo do Senhor. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. E uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho, o amado, em quem pus as minhas complacências. Pelo batismo, o nosso Pai Deus tomou posse das nossas vidas, incorporou-nos à vida de Cristo e enviou-nos o Espírito Santo. A força e o poder de Deus iluminam a face da terra. Faremos com que o mundo arda nas chamas do fogo que vieste trazer à terra. E a luz da tua verdade, Jesus nosso, iluminará as inteligências num dia sem fim. Ouço-te clamar, meu Rei, com voz viva que ainda vibra: In veni mittere in terra, et quid volo nisi ut accendatur. E respondo, todo eu, com os meus sentidos e as minhas potências: Et ego, qui evocasti-me. O Senhor pôs na tua alma um selo indelével. Por meio do batismo, és filho de Deus. Menino, não ardes em desejos de fazer que todos o amem? Segundo mistério luminoso, as bodas de Caná. Entre tantos convidados de uma dessas ruidosas bodas do meio rural, aqui comparecem pessoas de vários povoados, Maria percebe que falta vinho. Só ela o percebe e imediatamente, como se nos revelam familiares as cenas da vida de Cristo, porque a grandeza de Deus convive com o normal e o corrente. É próprio de uma mulher e de uma diligente dona de casa notar um descuido, prestar atenção a esses pequenos detalhes que tornam agradável a existência humana. E foi assim que Maria se comportou. Fazei o que ele vos disser. Implete hidras, enchei as talhas, e o milagre vem. Assim, com essa simplicidade, tudo normal. Aqueles cumpriam o seu ofício. A água estava ao alcance das mãos. E é a primeira manifestação da divindade do Senhor. O mais vulgar converte-se em extraordinário, em sobrenatural.
quando temos a boa vontade de atender ao que Deus nos pede. Quero, Senhor, abandonar todos os meus cuidados nas tuas mãos generosas. E nossa mãe, a tua mãe, a essas horas, como em Caná, já fez soar aos teus ouvidos: não tem. Se a nossa fé for débil, recorramos a Maria. Conta São João que, devido ao milagre das bodas de Caná, que Cristo realizou a pedido de sua mãe, os seus discípulos creram nele. A nossa mãe intercede sempre diante do Filho para que nos atenda e se nos revele de tal modo que possamos confessar: Tu és o Filho de Deus. Dá-me, ó Jesus, essa fé que de verdade desejo. Minha Mãe e Senhora, minha Santa Maria, minha Mãe Santíssima, faz que eu creia. Terceiro mistério luminoso, o anúncio do reino de Deus e o convite à conversão. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está para chegar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Jesus vê aquelas barcas na margem e sobe numa delas. Com que naturalidade se mete Jesus na barca de cada um de nós? Quanto te aproximes do Senhor, pensa que Ele está muito perto de ti, em ti. Regnum Dei intra vos est. Encontrá-los-á no teu coração. Cristo deve reinar acima de tudo na nossa alma. Para que Ele reine em mim, preciso da sua graça em abundância. Só assim é que, até o último latejo do coração, até o último alento, até o olhar menos intenso, até a palavra mais intranscendente, até a sensação mais elementar se traduzirão num hosana ao meu Cristo Rei. Duc in autum, mar adentro, repele o pessimismo que te torna covarde. Et laxate retia vestra in capturam, e lança as redes para pescar. Devemos confiar nessas palavras do Senhor, entrar na barca, empunhar os remos, içar as velas e lançar-nos a esse mar do mundo que Cristo nos entrega em herança. Et reini eius non erit finis. O reino não terá fim. Não te dá alegria trabalhar por um reinado assim? Quarto mistério luminoso, a transfiguração. E transfigurou-se diante deles, de modo que o seu rosto se tornou resplandecente como o sol, e as suas vestes brancas como a luz. Jesus, ver-te, falar contigo, permanecer assim, contemplando-te abismados na imensidade da tua formosura, e não cessar nunca, nunca nessa contemplação. Ó Cristo, quem te pudesse ver? Quem te pudesse ver para ficar ferido de amor por ti? E uma voz vinda da nuvem disse: Este é o meu Filho, o amado, em quem tenho as minhas complacências. Escutai-o. Senhor nosso, aqui nos tens dispostos a escutar tudo o que queiras dizer-nos. Fala-nos, estamos atentos à tua voz. Que as tuas palavras, caindo na nossa alma, abrasem a nossa vontade, para que se lance fervorosamente a obedecer-te. Vultum tum Domini requirem. Buscarei, Senhor, o teu rosto. Encanta-me fechar os olhos e pensar que chegará o momento, quando Deus quiser, em que poderei vê-lo, não como um espelho, e sob imagens obscuras, mas face a face. Sim, o meu coração está sedento de Deus, do Deus vivo, quando irei e contemplarei a face de Deus. Quinto mistério luminoso, a instituição da Eucaristia. Na véspera da Páscoa, como Jesus sabia que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
Caía a noite sobre o mundo, porque os velhos ritos, os antigos sinais da misericórdia infinita de Deus para com a humanidade, se iam realizar plenamente, abrindo caminho a um verdadeiro amanhecer, a nova Páscoa. A Eucaristia foi instituída durante a noite, preparando de antemão a manhã da ressurreição. Jesus ficou na Eucaristia por amor, por ti. Ficou sabendo como é que os homens o receberiam e como é que tu o recebes. Ficou para que o comas, para que o visites, e lhe contes as tuas coisas, e tratando-o com intimidade na oração junto do sacrário e na recepção do sacramento, te enamores mais e mais de dia para dia, e faças que outras almas, muitas, sigam o mesmo caminho. Menino bom, os apaixonados dessa terra, como beijam as flores, a carta, uma lembrança da pessoa que amam. E tu, poderás esquecer-te alguma vez de que o tens sempre ao teu lado? E ele esquecerás o que podes comer. Senhor, que eu não torne a voar colado à terra, que esteja sempre iluminado pelos raios do divino sol, Cristo, na Eucaristia, que o meu voo não se interrompa enquanto não alcançar o descanso do teu coração. Primeiro mistério doloroso, a oração no horto. Orai para não entrardes em tentação. E Pedro adormeceu, e os demais apóstolos. E adormeceste tu, meu pequeno amigo, e eu fui também outro Pedro dorminhoco. Jesus, só e triste, sofria e empapava a terra com o seu sangue. De joelhos sobre a terra dura, persevera em oração. Chora por ti e por mim, esmaga-o o peso dos pecados dos homens. Pater civis transfer calitin justum a me. Pai, se quiseres, faz com que se afaste de mim este cálice. Não se faça, porém, a minha vontade, sede tua fiat, mas a tua. Um anjo do céu o conforta. Jesus está em agonia. Continua prolixos, orando mais intensamente. Aproxima-se de nós que dormimos. Levantai-vos, orai, repete-nos, para não cairdes em tentação. Judas, o traidor, um beijo. A espada de Pedro brilha na noite, e Jesus fala: Vindes buscar-me como um ladrão. Somos covardes, seguimo-lo de longe, mas acordados e orando. Oração, oração. Segundo mistério doloroso, a flagelação do Senhor. Fala Pilatos: Tendes o costume de que vos solte alguém pela Páscoa. Quem havemos de pôr em liberdade? Barrabás, ladrão, preso com outros por homicídio, ou Jesus? Manda matar este e solta Barrabás, clama o povo, incitado pelos seus príncipes. Pilatos fala de novo: Então o que farei de Jesus, que se chama o Cristo? Crucifige-o, crucifica-o. Diz-lhe Pilatos, pela terceira vez: Mas que mal fez ele? Não encontro nele causa alguma de morte. Aumentava o clamor da multidão: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos, desejando contentar o povo, solta-lhes Barrabás e manda açoitar Jesus, atado à coluna, cheio de chagas. Ouvem-se os golpes dos azorragues, na sua carne rasgada, na sua carne sem mancha, que padece pela tua carne pecadora. Mais golpes, mais sanha, mais ainda. É o cúmulo da crueldade humana. Por fim, rendidos, desprendem Jesus, e o corpo de Cristo rende-se também à dor e cai, como um verme, truncado e meio morto. Tu e eu não podemos falar. Não são precisas palavras. Olha para ele.
olha para ele devagar. Depois, serás capaz de ter medo à expiação? Terceiro mistério doloroso, a coroação de espinhos. Vai ficando satisfeita a ânsia de sofrer do nosso rei. Levam o meu senhor ao pátio do pretório, e ali convocam toda a corte. A soldadesca brutal desnudou a sua carne puríssima. Com um farrapo de púrpura, velho e sujo, cobrem Jesus. Por cetro, uma cana na mão direita. A coroa de espinhos, cravada a marteladas, faz dele um rei de comédia. Ave Rex Judaeorum, salve Rei dos Judeus! E à força de pancadas, ferem-lhe a cabeça, esbofeteiam-no e cospem nele. Coroado de espinhos e vestido com andrajos de púrpura, Jesus é mostrado ao povo judeu. Et homo, aí tendes o homem. E de novo os pontífices e os seus ministros rompem aos gritos, clamando: Crucifica-o, crucifica-o! E tu e eu não teremos voltado a coroá-lo de espinhos, a esbofeteá-lo, a cuspir-lhe? Nunca mais, Jesus, nunca mais. E um propósito firme e concreto põe fim a estas 10 Ave-Marias. Quarto mistério doloroso, a cruz às costas. Com a sua cruz às costas, caminha para o Calvário, lugar que em hebraico é chamado Gólgota, e lança mão de um tal Simão, natural de Cirene, que volta de uma granja, e o carregam com a cruz para que a leve atrás de Jesus. Cumpriu-se o que Isaías tinha dito: cum sceleratis reputatus est. Foi contado entre os malfeitores, porque levaram a fazê-lo morrer com ele outros 2 homens que eram ladrões. Se alguém quiser vir após mim, menino amigo, estamos tristes, vivendo a paixão de Jesus, nosso Senhor. Olha com que amor se abraça à cruz. Aprende com ele. Jesus leva a cruz por ti, tu leva-a por Jesus. Mas não leves a cruz de rastos, leva-a erguida a prumo, porque a tua cruz, levada assim, não será uma cruz qualquer, será a Santa Cruz. Não te resignes com a cruz. Resignação é palavra pouco generosa. Quer a cruz, e quando de verdade a quiseres, a tua cruz será uma cruz sem cruz. E com toda a certeza, tal como ele, encontrarás Maria no caminho. Quinto mistério doloroso, a morte de Jesus. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, já tem preparado o trono triunfador. Tu e eu não o vemos contorcer-se ao ser pregado, sofrendo tudo quanto se pode sofrer. Estende os braços com um gesto de sacerdote eterno. Os soldados tomam as santas vestes e fazem 4 partes. Para não dividirem a túnica, sorteiam-na para ver a quem tocará. E assim, uma vez mais, se cumpre a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre elas lançaram sortes. Já está no alto, e junto de seu filho, ao pé da cruz, Santa Maria, e Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena, e João, o discípulo que ele amava. Et mater tua, aí tens a tua mãe, dá-nos a sua mãe por mãe nossa. Tinham-lhe oferecido antes vinho misturado com fel, mas tendo-o provado, não o bebeu. Agora tem sede de amor, de almas, consummatum est. Tudo está consumado. Menino bobo, olha, tudo isso, tudo, sofreu por ti e por mim. Não choras?
Primeiro mistério glorioso, a ressurreição do Senhor. Ao cair da tarde de sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram perfumes para irem embalsamar o corpo morto de Jesus. No outro dia, de manhã cedo, chegam ao sepulcro, nascido já o sol, e entrando ficam consternadas, porque não encontram o corpo do Senhor. Um jovem, coberto de vestes brancas, disse-lhes: Não temais, sei que procurais Jesus Nazareno. Non est hic surrexit enim sicut dixit. Não está aqui porque ressuscitou, como tinha anunciado. Ressuscitou. Jesus ressuscitou. Não está no sepulcro. A vida pôde mais do que a morte. Apareceu a sua Mãe Santíssima, apareceu a Maria de Magdala, que está louca de amor, e a Pedro e aos demais apóstolos, e a ti e a mim, que somos seus discípulos e mais loucos que Madalena. Que coisas lhe dissemos? Que nunca morramos pelo pecado, que seja eterna a nossa ressurreição espiritual. E antes de terminar a dezena, beijaste as chagas dos seus pés, e eu, mais atrevido, por ser mais criança, pus os meus lábios no seu lado aberto. Segundo mistério glorioso, a ascensão do Senhor. Mestre, ensina agora os seus discípulos, abriu-lhes a inteligência para que compreendam as Escrituras, e toma-os por testemunhas da sua vida e dos seus milagres, da sua paixão e morte, e da glória da sua ressurreição. Depois leva-os a caminho de Betânia, ergue as mãos e abençoa-os. E, entretanto, vai se afastando deles e eleva-se ao céu, até que uma nuvem o ocultou. Jesus foi para o Pai. 2 anjos de vestes brancas se aproximam de nós e nos dizem: Homens da Galileia, que fazeis olhando para o céu? Pedro e os restantes voltam para Jerusalém, com gáudio magno, com grande alegria. É justo que a santa humanidade de Cristo receba a homenagem, a aclamação e a adoração de todas as hierarquias dos anjos e de todas as legiões dos bem-aventurados da glória. Mas tu e eu nos sentimos órfãos, estamos tristes e vamos consolar-nos com Maria. Terceiro mistério glorioso, o Pentecostes. O Senhor tinha dito: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, outro Consolador, para que permaneça convosco eternamente. Reunidos os discípulos todos juntos no mesmo lugar, de repente sobreveio do céu um ruído como que de vento impetuoso, e invadiu toda a casa onde se encontravam. Ao mesmo tempo, umas línguas de fogo se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Cheios do Espírito Santo, os apóstolos estavam como bêbados. E Pedro, rodeado pelos outros 11, levantou a voz e falou: Ouvimo-lo pessoas de 100 países. Cada um o escuta na sua língua. Tu e eu na nossa. Fala-nos de Cristo Jesus e do Espírito Santo e do Pai. Não o apedrejam, nem o metem na cadeia. Convertem-se e são batizados 3.000 dos que o ouviam. Tu e eu, depois de ajudarmos os apóstolos a administrar os batismos, louvamos a Deus Pai por seu Filho Jesus e nos sentimos também ébrios do Espírito Santo. Quarto mistério glorioso, a Assunção de Nossa Senhora. Assumpta est Maria in caelum, gaudent angeli. Maria foi levada por Deus em corpo e alma para o céu, e os anjos se alegram. Assim canta a Igreja,
E assim, com esse clamor de regozijo, começamos nós a contemplação dessa dezena do Santo Rosário. Adormeceu a Mãe de Deus. Em volta do seu leito encontram-se os 12 apóstolos. Matias substituiu Judas. E nós, por graça que todos respeitam, estamos a seu lado também. Mas Jesus quer ter a sua mãe, em corpo e alma, na glória. E a corte celestial mobiliza todo o seu esplendor para homenagear a Senhora. Tu e eu, crianças, afinal, pegamos a cauda do esplêndido manto azul da Virgem, e assim podemos contemplar aquela maravilha. A Trindade Beatíssima recebe e cumula de honras a filha, mãe e esposa de Deus. E é tanta a majestade da Senhora que os anjos perguntam: quem é esta? Quinto mistério glorioso, a coroação de Nossa Senhora. És toda formosa e não há mancha em ti. És horto cerrado, minha irmã, esposa, horto cerrado, fonte selada. Veni coronaberis, vem serás coroada. Se tu e eu tivéssemos tido poder, tê-la-íamos feito também rainha e senhora de toda a criação. Um grande sinal apareceu no céu, uma mulher com uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, um vestido de sol, a lua a seus pés. Maria, virgem sem mancha, reparou a queda de Eva e esmagou com o seu pé imaculado a cabeça do dragão infernal. Filha de Deus, Mãe de Deus, Esposa de Deus. O Pai, o Filho, o Espírito Santo coroam-na como imperatriz que é do universo, e rendem-lhe preito de vassalagem os anjos, e os patriarcas, e os profetas, e os apóstolos, e os mártires, e os confessores, e as virgens, e todos os santos, e todos os pecadores, e tu e eu.